Olá, caro aluno. Eu sou o professor Genesi Souza e hoje nós estamos aqui para fazer uma pequena introdução sobre equações de primeiro grau. Então vamos relembrar como que é, o que é, do que se trata essa questão equação de primeiro grau. Bom, vamos compartilhar aqui a tela, esse nosso primeiro assunto aqui, vou botar aqui do meu lado. E para iniciar, vamos botar uma questão aqui para a gente poder pensar. Vou botar um pouquinho maior aqui. E está dizendo o seguinte: a balança aqui do lado, essa balancinha, ela está dizendo que ela está equilibrada. E no prato da esquerda há uma bola e 3 pesos. E cada peso tem 2 quilogramas. No prato da direita há 2 bolas e 1 peso. E a pergunta é: quanto pesa cada bola? Certo? Essa é a nossa questão. Mas aí, para a gente poder desenvolver, fazer isso direito, vamos primeiro fazer alguns exercícios para que a gente possa pegar o feeling aí do pensamento. Né? Vou botar aqui uma primeira questãozinha. Tá cortando aqui um pouquinho. Pronto. Vou pegar essa questãozinha e que está dizendo assim: antes de iniciar o conteúdo da aula, vamos ver o que a gente pode saber, pode fazer desse assunto. Então, o que nós temos aqui? Miriam e Felipe, está aqui representado pela figura, são irmãos. E a soma da idade dos dois irmãos é igual a 26 anos. Descubra a idade de cada um deles, sabendo que Felipe é 4 anos mais velho que a sua irmã. Então, para isso, a gente precisa pensar, fazer um pensamento com relação ao que está sendo dito nesse enunciado. E a partir daí, a gente poder tentar jogar isso para uma expressão matemática, para uma representação matemática. Então, pensar o seguinte: qual é a idade da Miriam? Foi falado isso no enunciado? Vamos ler de novo o enunciado. Toda vez que a gente tiver uma dúvida, volta no enunciado e lê novamente. Então, vamos lá. Miriam e Felipe são irmãos. E a soma da idade dos dois é 26 anos. Descubra a idade de cada um deles, sabendo que Felipe é 4 anos mais velho que a sua irmã. Bom, ninguém falou da idade de Miriam. E aí, eu vou sair chutando? Ah, ela tem 5 anos, ela tem 10 anos, ela tem 15 anos? Não. Eu vou admitir um símbolo para que possa representar essa ideia aí da idade da Miriam. Então, eu vou usar uma letra que seria a letra X. Nesse momento, a letra X está representando um valor que eu não conheço, um valor desconhecido momentaneamente. Eu vou saber ele daqui a pouquinho, eu só não sei agora. Então, por isso que ele é um valor desconhecido fixo, um valor fixo ali, desconhecido momentaneamente. Aí, esse valor fixo a gente costuma chamar de incógnita. Então, o x ali é uma incógnita, ou seja, um número desconhecido momentaneamente e que a gente vai montar ali uma expressão matemática que vai poder descobrir esse valor, que esse é o objetivo, de calcular o valor da idade dos dois irmãos. Bom, agora vamos pensar na idade do Felipe. Foi falado também a idade do Felipe? Não, também não foi falado, né? Só falaram que foi falado que Felipe é 4 anos mais velho que a irmã. Então, por exemplo, se a irmã dele tiver 5 anos, Felipe tem 5 mais 4. Se a Miriam tiver 10 anos, Felipe tem 10 mais 4. Se Miriam tem, eu não sei qual é a idade dela, então eu representei como X. Então, se Miriam tem X anos, Felipe terá que ter X anos mais 4. Concorda? Então, a idade de Felipe vai ser a idade da Miriam mais 4 anos. O problema é que eu chamei a idade de Miriam de X. Então, manda o X para lá. Né? Vou levar para lá, pronto. A idade de Felipe vai ser o quê? X mais 4 anos. X mais 4. Correto? Uma outra coisa que foi falado no enunciado também é isso aqui, ó.
que a soma das idades de Miriam e Felipe, juntas, né, somadas, é igual a 26 anos. Então, vamos descrever isso aqui, ó. Que a idade deles, vamos lá aqui, ó, que a soma das idades dos dois é igual a 26. Então quer dizer que eu tenho que pegar a idade de Felipe, somar com a idade da Miriam e vou ter que encontrar 26 anos. Só que eu já sei que a idade do Felipe é x mais 4. E a idade da Miriam é x. Então, se eu pegar a idade de Felipe, que é qual? X mais 4, e somar com a idade de Miriam, que é x, o resultado tem que ser 26. Então, vamos lá. A idade de Felipe, que é x mais 4, mais a idade de Miriam, que é x, tem que dar 26. Porque esse foi o enunciado dado. Agora eu tenho que resolver exatamente essa expressão, essa igualdade. E o que eu estou fazendo aqui? Eu escrevi esse meu problema, que estava escrito aqui na minha língua materna, né, do jeito que a gente consegue entender, eu transformei ele em um problema, em uma expressão matemática. E agora eu vou tentar resolver essa expressão matemática. Bom, para que eu possa resolver aqui, primeiro eu vou tirar esses parênteses, né? Então vou ficar o quê? X mais 4 mais x. Bom, posso tirar, porque aqui na frente dele não tem nenhum sinal negativo, então não vai mudar sinal também dele. Tirei, ficou o quê? X mais 4 mais x igual a 26. Qual não vai ser nossa resolução? Tudo que tiver tudo que tiver x para um lado, que tiver x eu vou permanecer no lado esquerdo, e o que não tiver x, não é que eu vou mandar, né, mas eu vou fazer operações matemáticas para que esse 4 apareça lá do outro lado, né, operações matemáticas de cancelamento. Então eu vou poder fazer assim, ó, x mais x é igual a 26 menos 4. Quanto é x mais x? Né? Eu tenho um cartãozinho que tem um X, tem um outro cartãozinho que tem X. Quantos cartõezinhos agora eu tenho? Né? 2x, dois cartõezinhos. Então eu vou ter 2x. Então a soma de x mais x vai ser 2x. E 26 menos 4 vai ser 2. Então eu tenho 26 menos 4 igual a 22. Então eu quero descobrir um número que, ao multiplicar por 2, me dá como resultado 22. Ou, se preferir, x vai ser igual a 22 dividido por 2, que é igual a 11. Então, eu achei o valor de x. Então, vamos lá. Quem é o valor de x? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem eu chamei de x? Ó, eu chamei a idade de Miriam. Então, Miriam tem 11 anos. E o Felipe vai ter quanto? Vai ter a idade da Miriam, que é 11, mais 4. Então, o Felipe vai ter a idade de 15 anos. Então, a resposta correta vai ser letra C, 11, 15 anos. Perfeito? Ok? Deu para entender? Você acha aí? Ficou fácil? Tá mais ou menos? Deu para você esclarecer um pouquinho? Vamos fazer mais um? Vamos fazer um outro probleminha então. Ele aqui. Bom, peguei agora esse problema da população. Vai estar dizendo assim, ó. A população da cidade do Rio de Janeiro é o triplo da população de Brasília. Se as duas cidades juntas têm uma população de 8 milhões de habitantes, quantos habitantes há em Brasília? Né? Bom, então vamos tentar pegar esse texto que foi dado aqui e eu representar ele, reescrever, fazer uma transformação, escrever ele de uma forma matemática, uma expressão matemática. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeiro, vamos escrever a população de Brasília. Bom, logicamente ele não tem, porque é o que ele quer descobrir, né? Quantos habitantes há em Brasília? Se você não sabe, você pode botar aqui qualquer coisa, não um número, mas pode botar um símbolo, uma letra, uma incógnita, né? Que vai ser aquele valor, aquela letra que está representando um número que eu não conheço momentaneamente, né? Então, vou representar ele por X. Beleza. Agora vamos pensar na população do Rio de Janeiro, que ele falou da população do Rio de Janeiro. Então, população do Rio de Janeiro. Só que ele disse aqui uma coisa assim, ó. A população do Rio de Janeiro é o triplo. O que significa ser o triplo? Né? O dobro, o triplo, o quádruplo.
O dobro eu multiplico por 2, o quádruplo eu multiplico por 4, o triplo eu vou multiplicar por 3. Então, quer dizer que a população do Rio de Janeiro é 3 vezes a população de Brasília. Poderia parecer que também é assim, é 3 vezes maior do que a população de Brasília. Então, quer dizer que o que eu tiver em Brasília, no Rio de Janeiro, vai ter 3 vezes mais. 3 vezes. Então, população de Brasília multiplicado por 3. Essa vai ser a população do Rio. Então a minha questão vai ser, só que eu chamei a população de Brasília da incógnita X. Então quer dizer que eu vou trocar a palavra ali e vou botar só o X. Então o que eu tenho na realidade? X vezes 3. Então quer dizer que eu já sei, que pelo enunciado, que a soma dessas populações, ou seja, a população de Brasília mais a população do Rio de Janeiro, o total tem que dar 8 milhões. Então quer dizer que eu tenho lá que a população do Rio de Janeiro mais a população de Brasília, 8 milhões, e eu chamei aqui, ó, a população do Rio de Janeiro de 3x e a população de Brasília de x. Então eu vou substituir exatamente aqui nesse texto que eu coloquei, né? Então a população do Rio de Janeiro, 3x. A população de Brasília, x. E isso somado tem que dar 8 milhões. Então, portanto, se eu pegar essa soma, 3x mais x igual a 8 mil, eu vou ter que resolver e vou encontrar 4x igual a 8 milhões. Bom, eu já sei que eu quero encontrar um número que, se eu multiplicar por 4, eu vou encontrar 8 milhões. Né? Eu posso fazer intuitivamente, né? Procurar um número, 2 vezes 4 vai ser 8, então eu estou buscando 8 milhões, ou pegar o x e igualar ele a 8 milhões dividido por 4, e o resultado vai ser 2 milhões. Então a questão é, quem eu chamei de 2 milhões, ou de x, quer dizer. Então vou lá, ó, o meu x foi a população de Brasília. Então, atendendo aqui ao enunciado, quantos habitantes há em Brasília? Há em Brasília 2 milhões, que é a opção da letra B. Perfeito? Ok? O que acharam aí? Bom, deu para seguir a linha de raciocínio? Então, é dessa maneira que a gente busca montar uma expressão matemática a partir de um texto, né? A partir do meu enunciado, para que eu possa aí sim transformar esse enunciado em uma expressão matemática e procurar resolver essa expressão matemática. Correto? Vamos para mais um? Então vamos para mais um aí. Vou pegar ele aqui. Vamos mudar. Bom, problema do apartamento. Vamos ver que problema é esse, ó. Vamos ler. Um apartamento com 160 metros quadrados de área construída possui 2 quartos de mesma área. Qual é a área de cada quarto? Se as outras dependências da casa ocupam 90 metros quadrados. Então, vamos identificar a figura. Ó. Na figura, ele está marcando aqui que existem dois quartos. Então, ó, um quarto está aqui, ó, e outro quarto está aqui embaixo. Ó. Certo? E o restante do apartamento está ali. Ó. O restante do apartamento. Então, ele está me dizendo que esses 2 quartos, cada um deles tem a sua área a sua área é a mesma. E o restante do apartamento aqui possui área de 90 metros quadrados. Então, vamos tentar escrever esse nosso enunciado de forma que a gente possa ir substituindo e construindo uma ideia. Então, primeiro, a área do quarto 1 é igual à área do quarto 2. Foi isso que ele falou no enunciado, né? Um apartamento, cadê aqui? Possui 2 quartos de mesma área. Então, a área do quarto 1 é igual à área do quarto 2. Esse termo que eu deixei destacado aqui é igual, eu posso já trocar ele por uma expressão, um símbolo matemático, né? Então, eu posso dizer assim, ó, a área do quarto 1 é igual à área do quarto 2. Pronto, eu consegui fazer essa representação. Agora, vamos tentar escrever de outra coisa. Você sabe quanto vale a área do quarto 1? Você não sabe quanto vale a área do quarto 1. Então, a área do quarto 1 eu chamei de x. Só que o quarto 2 tem a mesma área, então eu posso deixar com a mesma letra. Porque se eles não fossem iguais,
Eu não poderia colocar ali também X, teria que botar uma outra letra. Perfeito? Então, no enunciado está dizendo que o apartamento todo tem 160 metros quadrados, ou seja, que a área do quarto 1 mais a área do quarto 2 mais o restante, a área do restante do apartamento, ela é igual a 160 metros quadrados, conforme enunciado. Agora a gente pode ir substituindo os valores, ó, as letras que nós colocamos. A área do quarto 1 vale quanto? Quem é a área do quarto 1? Nós chamamos de X. Quem é a área do quarto 2? Nós chamamos de X também. Quem é a área do restante do apartamento? Foi dado no enunciado, 90. E isso tudo tem que ser igual a 160 metros quadrados. Agora a gente pode escrever isso aqui tudo em uma expressão apenas. Então, ó, x mais 90 igual a 160. Agora eu posso resolver, já que eu tenho essa minha expressão matemática, e podendo fazer 2x igual a 160 menos 90, 2x igual a 70, e aí eu quero buscar um número que, se eu multiplicar por 2, ele vai me dar 70. Então, esse número é 35. Então, quer dizer que a área do quarto é igual a 35 metros quadrados. A área do quarto 1 e a área do quarto 2. Perfeito? Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Se você não conseguiu, você dá uma pausadazinha, vê direitinho como foi resolvido, retorne, tente resolver, e aí, para poder prosseguir no seu, no seu estudo aqui. Vamos para mais um? Então vamos para mais um aí. Bom, vamos retornar ao problema da balança, que foi dado lá no início. Então vamos lá, ó. Observe a imagem abaixo e leia atentamente as informações. Então, ó, no nosso caso aqui, ó, a balança ao lado está equilibrada. Então tá aqui, está equilibrada. No prato da esquerda, eu tenho 3 pesos de 2 quilos cada um e uma bola. E no prato da direita, eu tenho um peso e 2 bolas. E ele quer saber qual é o peso de cada bola. Então a gente tem que ir construindo. Eu já sei. Primeira coisa, eu vou falar de pratos, né? Eu já sei que ele está falando de pratos, de peso, de bola. Então vamos botar aqui, ó. Peso da bola. Eu não sei qual é, não foi informado. Então vou atribuir ele uma letra, um símbolo que nós chamamos de incógnita. Então estou dando ali uma incógnita, X. Cada peso possui 2 quilogramas. Isso foi enunciado, cada peso. Agora, outra coisa que foi dita aqui, no prato 1, eu tenho 3 pesos e uma bola. No prato 2, eu tenho 2 bolas e um peso. Como essa balança está em equilíbrio, obrigatoriamente os pesos devem ser iguais. O peso do prato 1 junto com o peso do prato 2 tem que ser o mesmo, certo? Então, no prato 1, o que eu tenho? Eu tenho uma bola mais 3 pesos. E no prato 2, eu tenho um peso, ou 2 bolas e um peso. Só que, como eles estão em equilíbrio, quer dizer que o prato 1 tem que ser igual ao prato 2. Porque senão eles não vão estar em equilíbrio, vai estar tendendo para um lado ou para o outro. Logicamente para o mais pesado. Então vamos lá. Quem é o prato 1? O prato 1 está falando que tem o quê? Uma bola e 3 pesos. E no prato 2? 2 bolas e um peso. Né? Aqui, então, uma bola tem peso X, que eu não sei. 3 pesos quer dizer que são 3 vezes 2. Do outro lado, eu tenho 2 bolas que dão 2 vezes X e tem um peso que vale 2 quilos. Pronto, eu consegui reescrever o meu enunciado ali, que estava na minha língua materna, estou conseguindo escrever ele através de uma representação matemática, uma equação. Né? Então, vamos lá. X mais 3 vezes 2 vai ser 6. 2x mais 1 vezes 2 vai ser 2. E aí, tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Eu acabei repetindo aqui. X menos x, x menos 2x igual a 2 menos 6. E aí eu vou ter menos x igual a menos 4, multiplico por menos 1, porque eu quero achar o valor de 1x, e não o valor de menos x. Então, x igual a 4. Quem eu chamei de x? O peso da bola. Então, cada bola pesa 4 quilogramas. Esse aí é o nosso resultado aí, né?
Então, o que a gente pode lembrar é que, de certa forma, falando assim, que a questão da minha equação, uma equação de primeiro grau, são expressões matemáticas, são sentenças matemáticas que a gente pode estabelecer uma relação, ou também falar que a gente estabelece relações matemáticas ou relações de igualdade entre termos conhecidos e também termos desconhecidos. É o que você viu aí. Eu tinha o valor do peso, que era um valor conhecido, mas não tinha o valor da bola, que é o valor desconhecido, né? E representados através de uma igualdade, uma expressão que tem uma igualdade. Esse valor desconhecido que nós colocamos, que nós falamos, que representamos aí por símbolo, por letra, no caso eu estava usando a letra X, ela é chamada de incógnita, que de certa forma significa um termo desconhecido, o termo que ele é desconhecido, mas que eu vou determinar ele, é o termo a determinar, é um termo desconhecido momentaneamente, e que e no caso, as equações de primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. E aí as incógnitas são expressas por uma letra qualquer que você queira, você acha mais simpática, sendo que as mais utilizadas aí, que a gente já está vendo aí, são o X, o Y, o Z, né? Então, nas equações de primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1, por isso ela é uma equação de primeiro grau. Você não viu aí na nossa representação a gente utilizar no X ele elevado a algum tipo de valor, certo? E aí vale, como resumo assim, que para que eu possa resolver a minha expressão de primeiro grau, o meu objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir qual é o valor desconhecido, qual é o valor da minha incógnita. Ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna essa igualdade verdadeira. E para isso, eu devo procurar isolar os elementos que até então sejam desconhecidos em um dos lados do sinal da igualdade e esses valores e de outro valor e do outro lado as constantes que estão envolvidas no meu problema. Então, de um lado, eu vou deixar todas as minhas incógnitas, né? E do outro, o valor das minhas constantes. E vale destacar aqui que é importante observar que a mudança de posição desses elementos de um lado para o outro que a gente está falando deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira. Por isso que eu falei das nossas operações de cancelamento, né? Então, quando um termo muda de lado do sinal, isso eu vou mudar aqui entre aspas, né, que o número não vai para lugar nenhum, né, devemos inverter a operação. Então, se eu estou de um lado ele com mais 2, do outro lado ele vai com menos 2. Assim também, se estiver multiplicando, ele passará dividindo para o outro lado e vice-versa, certo? Bom, então, posso falar aqui que. Cadê aqui o meu. Peraí, só um minuto. Beleza. Então, eu posso falar aqui que a utilização dessas ideias no nosso dia a dia podem ser aplicadas tranquilamente nesses itens, por exemplo. Quando um funcionário recebe um salário fixo, com possível acréscimo advindo de horas extras ou de produtividade, comissão. Então eu posso aplicar uma equação de segundo grau para determinar qual o salário dele que ele vai receber no final do mês. Por exemplo, o modelo de cobrança do táxi, Uber, que seja, que tem um custo fixo adicionado a um valor que depende da quilometragem rodada. No caso do Uber, então, tem um tempo ainda, talvez. E plano de saúde também, que cobram valores fixos, e a esses valores eles acrescentam aí algum custo que dependa do número de consultas ou exames que o cliente vai utilizar. Então, todos esses elementos aqui, eu posso, e muitos outros, eu posso estar utilizando equações de primeiro grau. Perfeito? Ok? Então, finalizando aqui a nossa
a nossa aulinha de hoje, só para introduzir essa ideia da equação de primeiro grau. Ok? Então, um grande abraço, até a próxima.